E aí galera, Professor Graviter e neste vídeo veremos o substantivo. E conforme o vídeo anterior, sabemos que é uma classe gramatical variável, pois temos singular e temos o plural. Também há o masculino e o feminino. Por exemplo, o substantivo garoto está no singular e no masculino. Mas podemos ter garotos no plural e no masculino. Podemos também ter garota no singular e no feminino. Garotas no plural e no feminino. Até mesmo um garotão, um aumentativo. Então é variável porque ocorre flexão em gênero, masculino ou feminino. Ocorre também flexão em número, singular ou plural. E também ocorre flexão em grau, que pode ser normal ou alterado. O aumentativo garotão é um exemplo. Mas o que é um substantivo? Bom, é uma palavra que dá nome a tudo que existe ou que imaginamos existir. Exemplos: pessoa, objeto, fenômeno. Então teríamos Adalberto, bicicleta, chuva. Podemos ter aí seres materiais, seres espirituais, seres fictícios. Árvore, Deus, fada. Um conceito aí de qualidade, um estado, uma ação. Exemplos: beleza, alegria e abraço. E atenção! Se você perceber a possibilidade de um artigo antes da palavra, estará diante de um substantivo mesmo. Vamos aos exemplos. A beleza do menino é incrível. Veja que temos um A antes aí, um artigo. Então, beleza é substantivo. Outro exemplo. O menino belo foi embora. Não há um O antes de belo. Impossível inserir um O antes da palavra belo aí na frase. É uma característica direta, estamos diante de um adjetivo. E mais exemplos. O abraço do menino. Abraço é substantivo. O menino abraça o pai. Abraça é verbo, eu abraço, ele abraça. Basicamente, os substantivos podem ser comuns, próprios, concretos ou abstratos. O substantivo comum nomeia um ser qualquer da espécie ou de um segmento. País, cidade, rio. O substantivo próprio nomeia um ser específico da espécie ou de um segmento. Canadá, Londrina, Tietê. O substantivo concreto nomeia um ser autônomo, ou seja, que não depende de outros seres, e cuidado! Entram na lista dos substantivos concretos os seres fictícios existentes no imaginário cultural, pois tem conceito próprio. Exemplos: saci, bruxa, homem, computador. Mas espere aí, professor, saci, bruxa? Existem sim no nosso imaginário. Quando eu falo saci, você já consegue imaginar um saci. Então existe de forma independente. Veja a diferença agora em relação ao substantivo abstrato, que nomeia um ser de existência dependente de outros seres. Tristeza, por exemplo, só existe no ser que é triste, uma pessoa. Não existe por si só, assim como juventude, que só existe no ser que é jovem, uma pessoa. É fácil, é só se lembrar dos substantivos que nomeiam qualidades, como doçura, beleza, dos que nomeiam estados, como alegria, cansaço, e dos que nomeiam ações, como abraço, beijo. E ainda está faltando o substantivo coletivo, que mesmo estando no singular, indica vários seres de uma mesma espécie. Então temos alcateia para lobos, arquipélago para ilhas, cáfila para camelos, atlas para mapas, biblioteca para livros, elenco para atores, enxoval para roupas, esquadrilha para aviões, ramalhete para flores, vara para porcos,
vocabulário para palavras, e a lista é enorme. E como é a formação dos substantivos? Nós temos os substantivos que não provêm de nenhuma outra palavra. São os primitivos. Um bom exemplo é a palavra pedra. Mas temos aqueles formados a partir de outra palavra. São os derivados. Por exemplo, a partir da palavra pedra, vamos ter pedreira, pedregulho, pedrada. E veja que o conjunto PEDR é a parte que contém a significação básica das palavras. É o que nós chamamos de radical, a base da palavra, a parte que não sofre alteração. Mas e se o substantivo for formado por apenas um radical? Então será chamado de substantivo simples. Exemplos: maçã, flor. Entretanto, se for formado por 2 ou mais radicais, teremos um substantivo composto. Banana, maçã, couve-flor são exemplos. Muito bem, vimos que o substantivo sofre flexão em gênero, número e grau. No latim era caso, mas por enquanto deixaremos grau. Então vamos estudar um pouco mais esse lance. Na língua portuguesa, há 2 gêneros, o masculino e o feminino. O masculino admite o artigo o. Exemplos: o armário, o menino, o papel. O feminino admite o artigo a. Exemplos: a caneta, a casa, a borracha. Mas se você tiver uma forma para o masculino e outra forma para o feminino, então estará diante de um substantivo biforme. 2 formas. Exemplos: menino ou menina. Uma para o masculino, outra para o feminino. E para muitos estudiosos, mesmo quando muda o radical, o substantivo é biforme. É o caso de homem e de mulher. Entretanto, há casos em que só existe uma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. São os substantivos uniformes. Veja que só existe a forma colega, tanto para o masculino quanto para o feminino. Vamos dividir então os uniformes em 3 categorias. Temos os substantivos comuns de 2 gêneros, são aqueles que permitem variação de gênero por meio das palavras modificadoras. Ou seja, por meio de um artigo, de um numeral, de um pronome ou de um adjetivo. Exemplos: o artista, a artista. Olhe, artigo sendo alterado, agora um caso de numeral. 2 estudantes, 2 estudantes. Somente as palavras modificadoras estão sendo alteradas. Mais exemplos: meu gerente, minha gerente. Agora o que foi alterado foi o pronome. E por fim, bom jornalista, boa jornalista. O adjetivo agora foi alterado, somente então as palavras modificadoras. Temos também os sobrecomuns. São aqueles que indicam o sexo pelo contexto. Exemplo: ontem vi uma criança, estava escuro. Quando cheguei perto, vi um menino triste. Dessa maneira, só temos a forma no feminino a criança, que pode ser menino ou menina. Assim também ocorre com a criatura. Não temos o criatura. Outros exemplos: a testemunha, a vítima, a pessoa. E por aí vai. Temos também os epicenos, são aqueles que nomeiam certos animais e algumas plantas. E aqui precisaremos das palavras macho e fêmea. Exemplos: o jacaré macho ou o jacaré fêmea. A mosca macho, a mosca fêmea. A lista é grande. Temos também aí a águia, o tatu, a borboleta, a onça e vai longe. Muito bem, agora a variação de número, que é muito tranquila. Vamos lá, temos então no singular: casa, herói, pomar, som, farol, fuzil. E temos aí o plural: casas, heróis, pomares, sons, faróis, fuzis. Algumas particularidades, mas muito tranquilo, muito fácil. No dia a dia nós vamos aprendendo sem problemas.
E em relação ao grau, também é muito tranquilo. Ou é o aumentativo ou o diminutivo. O aumentativo de copo é copo grande. O diminutivo de copo é copo pequeno. Como temos duas palavras, falamos que está na forma analítica, mas se você mudar a própria palavra, terá a forma sintética. Mudando a própria palavra, teríamos copão e copinho, que são as formas sintéticas. Aê, substantivo finalizado! E no próximo vídeo teremos o artigo!